sou a doutora Mayra Calef, presidente do Conselho de Diretores do Instituto de Governança e Controle do Câncer aqui no Rio Grande do Sul. O Congresso da ESMO de 2024 em Barcelona foi um recorde de audiência, com 34 mil participantes de quase 150 países. A dedicação dos mais de 500 palestrantes de todo o mundo, insights, discussões e trabalhos colaborativos fizeram do Congresso uma excepcional plataforma educativa com avanços na área de pesquisa, na área de prevenção, na área do tratamento e também, por que não, de cuidados em geral em toda a jornada do paciente com câncer. Bem, foram apresentados uma novidade, são 83 late breaking abstracts, com grande potencial de mudança na prática clínica para todos nós que lidamos com câncer no dia a dia. Nesses próximos vídeos, a gente vai mostrar um pouco do dia a dia do Congresso da ESMO e o que eu selecionei como highlights do ponto de vista de quem nos acompanha nas redes, junto aos nossos colaboradores e parceiros do trabalho do GCC. Na abertura, a presidente da ESMO enfatizou a importância da colaboração juntos em todos os lugares. Esse era o tema principal do 2024. Há muita diversidade ao redor do planeta em câncer e ele está presente em todo lugar numa incidência crescente. O conhecimento vindo de diferentes locais, países, regiões, podem promover avanços de pacientes nas suas próprias regiões. Por exemplo, na pesquisa básica se viu várias apresentações do primeiro dia relacionadas à oncologia de precisão, que leva em conta todo esse background de cada paciente do tumor dentro de uma mesma região. Então, esses estudos internacionais com grandes números, conseguem até fazer uma geolocalização do tipo de tumor e dar resposta tumoral aos tratamentos. Na pesquisa clínica, se viu várias apresentações no primeiro dia relacionadas à oncologia de precisão. Vou dar um exemplo. O Rome Trial, um estudo randomizado italiano que mostrou a importância de integrar perfis genômicos abrangentes, os chamados Comprehensive Genomics Profile, CGP, na prática clínica. Trocando em miúdos, realmente esses CGPs orientando tratamentos personalizados. O potencial desses CGP é imenso em vários tipos tumorais de cânceres avançados e metastáticos. Foi testado em mais de 38 tipos de tumores sólidos. Em 400 pacientes pré-tratados, muita quimio antes, muito tratamento antes, observou-se um aumento significativo em resposta objetiva ao tratamento de acordo com esses CGPs e no tempo livre de doença, sem uma toxicidade aumentada comparado com o tratamento standard. Ou seja, são novas modalidades de tratamento que incorporam esses perfis genômicos do tipo de tumor que o paciente tem, mesmo depois de terem sofrido várias mutações ao longo da jornada. Então, o conceito de terapias-alvo em tumores pré-tratados com alta carga mutacional e presença de microsatélites orientam esses novos tratamentos para receberem imunoterapia, que esse foi o grupo de pacientes que mais se beneficiaram desses tratamentos com CGP. Outros estudos foram também apresentados nessa mesma linha e mostraram, por exemplo, que a imunoterapia associada a diferentes tipos de drogas que levaram em conta esses perfis genômicos são realmente um caminho incrível
para que a gente consiga mudar a possibilidade de controle da doença com novos conhecimentos. A imunoterapia veio para ficar e em muitos tipos de tumores. E os estudos apontam que a imunomodulação e estratégias alternativas associadas dentro desses novos tratamentos na oncologia fazem com que muitas novas moléculas são capazes de serem desenvolvidas, modularem a resposta imunológica do próprio indivíduo contra o seu tumor. Então, é uma grande tendência. Por exemplo, no caso de câncer de mama, a imunoterapia foi confirmada como essencial para o tratamento de tumores triplo negativos de alto risco no cenário ainda neoadjuvante, que a gente chama no cenário curativo. Um outro pesquisador da Harvard trouxe uma discussão muito interessante com esse grande potencial de uma possível epidemia de câncer em jovens antes dos 50 anos. E isso é bem visível em muitas populações. Esse número de casos novos abaixo de 50 anos aumentou em 80% desde 1990, com um substancial também aumento de 28% no número de mortes nessa faixa etária. Um pesquisador de Harvard trouxe a discussão de uma potencial epidemia de câncer em jovens, 80% de aumento desde 1990. Jovens, a gente fala antes dos 50. E esse número é crescente, com um substancial aumento também de 28% no número de mortes nessa faixa etária. Para alguns cânceres, talvez o aumento do rastreamento e da detecção precoce, como no caso de câncer de próstata e tireoide, seja um dos motivos. Mas não é só isso. Para outros, o estilo de vida nesses últimos 20 anos, dieta, fatores ambientais, aumento do consumo de bebidas alcoólicas, sedentarismo, tabaco, mudanças no padrão do sono e exposição a várias substâncias químicas podem estar contribuindo para esse aumento absurdo da incidência, onde eles chamam de Early Onset Cancers, que são os cânceres de surgimento cedo. Esse aumento tem sido observado em várias regiões do planeta e existem tendências para alguns tipos de câncer também em diferentes regiões. Houve um aumento, por exemplo, enorme, significativo na Espanha, de câncer de cabeça e pescoço, cólon, linfoma, melanoma, câncer de ovário, sarcoma em indivíduos com menos de 40 anos. Então, o Dr. Eugino sugere uma pesquisa que ele chamou de transdisciplinar para estudar esse aumento de câncer em jovens. Pode ser que seja com coleta de espécimes sanguíneos, por exemplo, e outros bioespécimes em câncer em jovens desde a infância, então envolvendo os pediatras, envolvendo os clínicos, envolvendo os oncologistas e os epidemiologistas. Se usarmos metodologia de epidemiologia que ele chamou com biologia molecular, talvez a gente consiga ver as correlações de estilo de vida e surgimento do câncer para a gente saber qual o impacto deste ou aquele hábito a longo prazo na prevenção, detecção precoce e tratamento. Uma coisa é certa, a gente tem que começar a pensar muito em prevenção, vacinação de casos de cânceres que já são vacináveis, preveníveis, porque o custo social, o custo financeiro do câncer tem uma carga enorme atualmente e para as futuras gerações. Nessa mesma direção, existe muita pesquisa no âmbito do estudo de populações para a detecção precoce de múltiplos cânceres através do sangue. Então, quanto mais precoce, mais a gente pode curar e menos problemas
de origem social e financeira. Existe um grande problema ainda técnico com esses testes, que são os ditos falsos positivos, que são testes que acusam uma possível doença, mas na verdade não se confirma. Um estudo apresentado na ESMO coletou sangue no momento que a mulher fazia a mamografia, se chamava Strive Study, e observava quem mais tarde desenvolvia o câncer de mama. E aí veriam se isso poderia ser detectado através do sangue muito tempo antes, através de análises de metilação de DNA celular livre. Ainda não existem resultados conclusivos, porque é necessário ainda melhorias técnicas nesses testes, mas certamente é um campo de pesquisa muito grande que avança rápido para que a gente possa ter o sangue de uma pessoa e talvez fazer multitestes para saber o risco de vários tipos de câncer. Outro estudo interessante também foi feito na linha de lifestyle, que foi o Optran, um programa de 16 semanas de treinamento para 240 mulheres iniciando quimioterapia para câncer de mama. Bem, os resultados foram promissores, mostrando que tanto a doença, efeitos colaterais, podem ser impactados pelo exercício físico. Isso é muito importante, porque embora exista, nesse estudo foram menos de 300 mulheres fazendo esse estudo, a gente já consegue observar o impacto do exercício no prognóstico e no controle de efeitos colaterais das drogas e tratamentos que a gente dá para o paciente. Então, esse estudo era um estudo europeu, foi um estudo muito interessante, que determinou que um programa bem assistido, que as pacientes embarcam quando começam uma quimioterapia, é muito promissor, mas os resultados dependem de a paciente acreditar ou não, dos seus credos, se é uma paciente com câncer avançado ou não, se tem muito efeito colateral. Enfim, o resultado que fica aqui é que o jeito que a gente vive antes e depois do câncer faz muita diferença na prevenção e nos resultados do tratamento e efeitos colaterais. Bom, a seguir, o IGCC preparou uma entrevista com 2 experts no assunto que vão falar mais dos estudos das novas drogas e quais são as tendências no tratamento de vários tipos de tumores, inclusive tumores raros, pós-ESMO. Eles chamaram atenção para que muitos dos estudos que apareceram ali, eles podem ser o que a gente chama na oncologia practice changes e podem mudar a prática clínica. Muito obrigada.